Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vou estar aqui trazendo hoje uma resolução de uma das provas de Mate 46 de 2019. Vou estar tentando deixar a prova na descrição do vídeo, mas essa prova aqui dá início aqui pelo gráfico. A prova não tem mistério, né? Aquele padrão de sempre. Então o gráfico que o professor deu na prova é a seguinte função, né? F de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 1, correto? Aqui é a prova de 2019/2. Na letra A, ele pede para determinar o domínio e as interseções do gráfico com os eixos, né? Se a gente olhar aqui é uma fração, né? O que não pode acontecer na fração? Zerar embaixo. Então, quanto que isso aqui é igual a zero? Implica x ao quadrado igual a menos 1, implica x igual a mais ou menos a raiz de menos 1, né? Raiz quadrada de um número negativo, porque o cálculo 1 é vazio, né? Isso é um número complexo. No cálculo 1, a gente só trabalha com números reais, né? Na letra A, ele pede ainda as interseções, né? Com os eixos. Interseção com o eixo x é quando o y vale zero, ou seja, f de x vale zero, né? Então, aonde tem f de x eu coloco zero e soluciono isso aqui, ó. Esse elemento que se encontra dividindo, ele passa multiplicando, né? Então fica x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então x ao quadrado é igual a 4, que implica que x é igual, como está elevado a um expoente par, tem que ter mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz de 4, que é 2. Já a interseção com o eixo y é quando x vale zero, né? Então, eu torno agora x zero. Então fica zero ao quadrado menos 4 sobre zero ao quadrado mais 1, que vai dar menos 4 sobre 1, que é menos 4. Na letra B, o departamento de matemática pede as assíntotas, mas eu vou deixar por último, para ficar mais fácil para me desenhar aqui. Na letra C, ele pede os intervalos de crescimento e decrescimento, né? Nessa prova, não pediu a derivada primeira, né? Pode acontecer de pedir, certo? Ou também pode não pedir. Mas vou fazer a derivada primeiro aqui, acaso peça na prova, né? Então, f' de x vai ser o quê? Ó? É um quociente, certo? Então, vou ter que usar a regra do quociente, né? Então, quem que é f' de x? Vai ser a derivada da primeira, vou ter que usar parênteses, né? Derivada de x ao quadrado menos 4, vezes a de baixo sem derivar, menos a primeira sem derivar, vezes a derivada da de baixo, né? Sobre a de baixo ao quadrado. Então, se a gente derivar isso aqui, ó, a derivada de x ao quadrado menos 4 é 2x. Manter sempre parênteses, tomar cuidado na prova, né? Menos x ao quadrado menos 4, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x. Ó. Repito embaixo agora. Aí que tem que simplificar, né? Tem duas formas. Ou você faz a distributiva aqui, ó, ou coloca 2x em evidência, né? Colocar 2x em evidência. Acho um pouco mais rápido. Então, 2x em evidência. Não pode cortar nada ali, certo? O que é colocar em evidência? Eu vou pegar esse elemento aqui e dividir por 2x, ó. Então, ficaria 2x ao quadrado mais 1 sobre 2x, né? Aí você corta aqui, ó. Então, resta aqui, ó, x ao quadrado mais 1. Aí aqui agora, ó, vou colocar esse aqui em evidência, né? Então, restaria x ao quadrado menos 4. Com esse menos aqui, ó, eu vou fazer direto já. O menos, bom, o que você teria que fazer? Ó? Teria menos, né? Aqui, ó, teria que tomar cuidado com isso aqui na prova, né? Só que esse menos aqui, ó, vai inverter o sinal dos dois ali, dos dois elementos, né? Então fica menos x ao quadrado mais 4, né? Então tem que tomar esse cuidado na prova também, caso o departamento de matemática pense. Então, ó, aqui corta, né? E corta. Então dentro do parênteses restou 5. 5 vezes 2x dá 10x. Repete embaixo, certo? Então, na letra C, né?
verifica onde f é crescente e decrescente. Então, a primeira coisa, eu tenho que contar o ponto crítico, né? Que é o ponto que zera a derivada primeira. Então, eu pego minha derivada primeira aqui, ó, igualo a zero, né? Esse elemento aqui, ó, ele está dividindo, né? Ele passa multiplicando. Então, zero vezes algo vai dar zero, né? Então, o que implica que 10x é igual a zero. Então, x é igual a zero dividido por 10, né? É zero, um ponto crítico. Aqui, você poderia pensar assim já, né? A derivada não é uma fração? Quando que a fração é zero? Quando em cima é zero. Então, na verdade, a gente pode olhar só em cima, né? Pode pensar assim. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer o estudo de sinal da derivada. Como que a gente faz? Geralmente eu faço assim, né? Colocar retinho aqui, ó. Vou colocar primeiro a função de cima, né? Então, 10x. Então, vou colocar 10x. Agora, eu coloco a de baixo, que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. A derivada é a divisão das duas, né? Pronto. Aqui eu coloco os pontos importantes, que é somente o zero. Como a função é definida para todo número real, então não precisa colocar outro elemento, né? Aqui eu não esqueci de escrever o domínio, né? Mas o domínio é x pertencente aos reais. Eu fiz, mas esqueci. Ou pode escrever assim também, né? O domínio menos infinito é mais infinito. Ou o domínio todos reais. As três formas estão corretas, né? Voltando aqui para a análise da derivada, coloquei as três derivadas na retinha, também coloquei os pontos importantes, certo? Então agora tem que olhar o sinal, né? Tem duas formas, né? Vou tentar aqui recordar as duas formas. A primeira forma, por exemplo, essa função de cima aqui, ó, 10x, ó, é uma reta que corta onde? A corta no zero, ó. Já solucionei ela. E é uma reta crescente, né? Então ela faz isso aqui, ó. Então aqui ela é positiva, aqui negativa. Essa do meio aqui, se você olhar, ó, ela está elevada a um expoente quadrado. Então ela é positiva para qualquer número real, entendeu? Eu não preciso nem olhar aqui, ó. Agora, ó, menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. Qual que é a outra forma? Por exemplo, aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, seria do menos infinito até o zero, e esse aqui, ó, seria do zero até o infinito, certo? Sempre aberto, nunca fechado. Eu poderia escolher, ó, números pertencentes a esse intervalo e substituir aqui, ó. Por exemplo, se funcionar a prova, eu pegaria o menos 1 aqui, ó. Então, quanto que é 10 vezes menos 1? Seria menos 10, né? Tá negativo, ó. Aqui, ó, eu pegaria o 1, né? Então, quanto que é 10 vezes 1? Dá 10, ó, que mandei o sinal, ó. Eu não peguei o menos 1 aqui, ó. Joga o menos 1 na do meio agora. Menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então, daria aqui, ó. Não precisa nem fazer conta, certo? Daria 2 ao quadrado, que é positivo, que mandei o sinal, certo? Pegando 1 ali, eu daria 2 ao quadrado de novo, que é positivo. É só jogar valores, certo? Dá a mesma coisa. O da esquerda é mais rápido, né? Esse aqui é mais rápido. Logo, f de x é crescente aonde? Aonde a derivada deu positiva, né? Do zero ao mais infinito e decrescente aonde? Do menos infinito ao zero, correto? Ele também pede os máximos e mínimos, né? Quem que é candidato a ser máximo e mínimo? É o zero, né? Se a gente olhar antes do zero, a função decresce e depois começa a crescer, né? Pode fazer isso aqui, ó. A decresce e começa a crescer, ó. Então, o zero é um mínimo. Então, x igual a zero é um mínimo. Correto? Mínimo local. Não sei se é global ainda. Ele tem imagem? Ele tem imagem. É um ponto importante, né? Então, a gente tem que calcular a imagem dele, ó. Já até calculou, né? Mas, vou calcular aqui de novo, né? Qual que é a f de zero? A f de zero, o que a gente faz? Substitui na função, né? Não é na derivada primeira, nem na derivada segunda. Então, fica zero ao quadrado, menos 4 sobre zero ao quadrado mais 1. Vai dar menos 4, né? Então, seria esse pontinho aqui, ó, 0 menos 4. Tem que marcar lá no gráfico. Aí, ele dá a derivada segunda, né? Na letra D, pede para estudar com cavidade. Então, vou pegar minha derivada segunda. A derivada segunda
é um padrão eles darem na prova. Menos 30x ao quadrado mais 10 sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo. Então, o que a gente fez com a derivada primeiro? Ó? Deriva a primeira vez igual a zero, estudo sinal. Com a derivada segunda é a mesma coisa. Ó. Tem ela igual a zero, estudo sinal. Ó. O ponto que zero é a derivada segunda é um ponto de flexão. Ó. Eu posso pensar assim na prova. A derivada de segunda não é uma fração? Quando que a fração é igual a zero? Quando esse cima é igual a zero. Então, pega esse cima igual a zero. Ou você pode igualar aqui a zero também, dá no mesmo. O que acontece? Ó? Aqui tanto faz, né? Ou jogo 10 para lá, ou jogo esse elemento aqui para lá. Eu vou jogar o que contém um x, por conta de que está negativo e fica positivo. Ó. Então, fica 30x ao quadrado igual a 10. Ó. Tipo assim, tanto faz escrever assim ou assim, né? É a mesma coisa, certo? Ah, mas na prova, se eu fizer assim na prova, se eu solucionar assim na prova, tá errado. Não, ó. Tá certo também, certo? Vai ter que multiplicar por menos 1, né? Então aqui, ó, implica que x ao quadrado é igual a 10 sobre 30, né? Então x ao quadrado é igual a quê? 1/3. Então x é igual a mais ou menos a raiz de 1/3, né? Como é o quociente, ó, posso quebrar em duas raízes, né? Raiz de 1 é 1, então fica 1 sobre raiz de 3, né? Então esses aí são os pontos de flexão, né? Que zero é a derivada segunda. Então agora a mesma análise, ó. Coloca aqui, ó, só que agora para a derivada segunda, né? Menos 30x ao quadrado mais 10. X ao quadrado mais 1 ao cubo. Aqui tem a derivada segunda, certo? Então aqui, ó, tá o zero. Menos 1 sobre a raiz de 3. 1 raiz de 3. Mesma coisa, a montagem é a mesma. O que eu faço agora? Eu faço estudo de sinal da função, né? Por exemplo, raiz de 3 é o número irracional, né? Mas o que acontece? A raiz de 3 a gente vai ter que aproximar ele, certo? Ele está entre a raiz de 4 e a raiz de 1, né? Então, raiz de 3, ó, já entra o quê? Ó? 1 e 2, né? Raiz de 3, né? É aproximadamente 1,7, 1,8. É uma boa aproximação, certo? Só que aqui, ó, é 1 sobre a raiz de 3, né? Então, vou dividir 1 por raiz de 3. Ó. Deu um número esquisito, mas acontece. Então, vai ser aproximadamente 1 dividido por 1,7, né? Pelo menos tem que ter uma noção dele, né? Então, aqui, ó, lembrando lá, né? 1 dividido por 1,7, né? A gente tem que multiplicar por 10, né? Para tirar a vírgula. Então, fica 10 dividido por 17, ó. 10 não dá para 17, então fica 0. Vem o 100 aqui. Tentar por 5, certo? 5 vezes 7 é 35? Foi 3, né? Então vai dar 8,5. Então, uma boa aproximação é 0,5, 0,5, 0,6, né? Tá bom, né? Então, 0,6, certo? Vou aproximar isso aqui por 0,6. Ah, talvez achei o sim um pouco mais difícil, né? Pode fazer assim também, ó. Não é 1 dividido por 1,7? Se fosse 1 dividido por 2, daria meio, né? Então, isso aqui vai ser um pouco acima do meio, 0,6. Certo? Então, isso aqui é aproximadamente menos 0,6. Não precisa ser exato, né? Mas tem que ter uma noção lá na prova. Então, você poderia jogar valores aqui, certo? Só que um conselho que eu dou aqui, ó, como eu não sei o valor exato disso aqui, ó, aqui, se você fosse jogar valores, você teria que pegar, por exemplo, 0,1, né? E estaria garantindo que estaria nesse intervalo, né? Então, nesse caso, é melhor fazer da primeira forma, por conta de quê? Eu sei que a raiz dessa parábola aqui, ó, quem que é a raiz dessa parábola aqui, ó? São esses dois pontos, né? Então, é uma parábola côncava para baixo, por conta de quê? Esse elemento é negativo. Então, a parábola que faz isso aqui, né? É muito melhor que jogar valores, certo? Nesse caso aqui, né? Então, aqui ela é positiva, positiva, negativa, negativa. Essa do meio que a gente precisa olhar se é positiva ou negativa, não precisa olhar, mas se olhar na prova não tem problema, certo? Na dúvida, olha. Por quanto de que não precisa olhar? Aqui dentro, eu tenho x ao quadrado
mais 1, ó. X ao quadrado é sempre positivo. Somado a 1, permanece positivo. Elevado ao cubo, positivo ainda. Então, isso aqui é sempre positivo, certo? Por conta de quê? Por conta do x ao quadrado mais 1, certo? Tomar cuidado na prova. Ah, se fosse x ao quadrado menos 1 ao cubo, teria que olhar? Teria que olhar por conta de quê? Isso aqui pode ser negativo ou positivo, certo? Na dúvida, olha sempre. Então, aqui agora faz a divisão, ó. Menos dividido por mais, negativo, né? Côncavo para baixo. Mais por mais, côncavo para cima. Mais por mais, para cima. Menos por mais, para baixo, hein? Confirmou, né? A gente sabia que isso aqui era um ponto de flexão, ó. A concavidade está mudando, né? Então, ó, logo, f de x, ó, é côncava para cima, aonde? Menos 1 raiz de 3 a 1 raiz de 3, certo? E para baixo, nesses dois intervalos aqui, né? Eu vou ter que quebrar eles, né? Então, ó, de menos infinito a menos 1 raiz de 3, unido com 1 raiz de 3 até o mais infinito, correto? Olha aqui, ó. Esses dois pontos aqui, ó, são pontos de flexão, né? Tem que calcular a imagem deles, né? Então, ó, a gente viu que f de x é quem? F de x é x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 1, né? Então, eu vou calcular a imagem deles aqui, né? Vou pegar aqui, ó, a f de 1 sobre raiz de 3, ó. Só substituindo a função, ó. Então, fica 1 sobre raiz de 3 ao quadrado menos 4 sobre 1 raiz de 3 ao quadrado mais 1. Então, fica aqui, ó. Numa divisão, eu faço o quadrado dos dois, né? Então, ó, 1 ao quadrado é quanto? 1. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Menos 4 sobre 1 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, 3. Mais 1, né? 1 terço menos 4 dá 4 é a mesma coisa que 3, 12 sobre 3, né? Então dá menos 11 terços. Menos 11 terços sobre 4 terços, né? Aqui repete a primeira, vezes o inverso da segunda, né? Então dá menos 11 quartos, correto? Ou faz a conta com a calma lá na prova, né? 1 terço menos 4. Repete, tira o mínimo. Tem 1 aqui, né? 3 dividido por 3 dá 1. Menos 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. Menos 11 terços. Certo? Aqui o que eu fiz? Repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Faz com calma na prova que vai dar certo. Aqui, ó, eu vou aproximar isso aqui, correto? Ah, poderia fazer a conta no rascunho? Poderia, ó. Se fosse 12 dividido por 4, daria quanto? 3, né? Como é 11 dividido por 4, vou aproximar aqui, ó. Não precisa ser exato, vai ter que ser uma aproximação boa. Menos 2,8. Ou faz lá, ó, 11 dividido por 4, né? Dá 2, dá 8, sobra 3, né? Vírgula, 30. Se fosse 4 vezes 8 é 32, né? Então dá 2,7. Aproximei bem, né? Aproximei para 2,8. Tem várias formas de fazer, né? É que não precisa ser tão exato. Uma coisa, tipo assim, 2,7 para 2,8, no gráfico vai dar a mesma coisa, certo? Então esboça. Agora uma coisa é falar que aquele é 5, 20, aí não, né? A imagem do outro vai dar a mesma coisa, certo? Quando deu quadrado, então menos 1 raiz de 3, menos 2,8, e 1 raiz de 3, menos 2,8, correto? Agora falta somente aqui, as assíntotas, né? Que é a letra B que eu soltei. A assíntota horizontal, como que a gente faz? A gente faz o limite tendendo ao infinito da função, né? Então, isso que eu vou fazer, ó. A mais e menos infinito, né? Então, vai ser o limite, ó, quando x é para mais infinito. Tá dando 0 sobre 0. O que que eu faço? Coloco o maior grau de baixa evidência, né? Que é x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. 1 dividido por x ao quadrado, 1 sobre x2, né? Tanto em cima quanto embaixo, né? Dá 1 menos 4 sobre x2, né? Corta esses dois aqui, ó.
Esse aqui tende a zero. Tem professor que não gosta que escreve assim na prova, né? Vamos escrever da forma que o professor está querendo, né? Então dá 1, né? Faz para o menos infinito também. Aqui vai dar igual, mas na prova pode dar diferente, né? Então tem que fazer para os dois. Então vai dar a mesma coisa, né? Coloca o maior grau de baixo em evidência. Um sobre x2, 1 menos 4x2, corte esses dois elementos, um número sobre um número muito grande já para zero, então dá 1. Um detalhe, a assíntota horizontal tende a mais ou menos infinito. Para ser assíntota, o resultado tem que dar um número. Logo, y igual a 1 é o quê? Assíntota horizontal. A assíntota vertical possui? Não possui, né? Como? Domínio. São todos reais. Não possui assíntota vertical, né? Então agora, só desenhar, né? Detalhe final, né? Vamos esboçar ela aqui. E eu gosto de desenhar assim, certo? Primeira coisa que eu marco, assíntotas. Então aqui está o eixo X. Vou colocar o eixo X e o eixo Y. Certo? Nós vimos que o 1 é a assíntota horizontal, né? Então vou colocar o 1. Tá o 1 aqui, certo? Então marquei a assíntota horizontal. Tem a assíntota vertical? Não tem, né? A função intercepta o eixo X, ó, no mais ou menos 2 e no eixo Y no menos 4. Marquei as assíntotas, agora eu marco as interseções, né? Então aqui está o 2, né? Então menos 2. A função corta aqui, aqui e no menos 4, certo? Porque na função pode tocar somente esses pontos. Agora eu marco os máximos e mínimos, né? Então aqui, ó, se eu me recordo, é o 0, né? Cadê o x igual a 0? É um ponto crítico, né? E ele é um mínimo, né? A imagem do 0 é o próprio menos 4, né? Então, conselho para a prova. Escreve aqui, ó. O ponto 0, ó. 0 menos 4 é o mínimo, certo? Porque a gente sabia. Escreve aqui na prova, depois vocês apagam. Mínimo. Para me ajudar a desenhar, né? O ponto de flexão, ó, é menos 1 raiz de 3 com menos 2,8, né? Então, a gente é visto que 1 raiz de 3 é aproximadamente, né, 0,6, né? Então, por exemplo, aqui estaria o 1, ó, então o 0,6 estaria aqui, né? É uma aproximação, certo, gente? Que aquilo aí é um número racional, né? Então, aqui tá, ó, aqui é 1 raiz de 3, né? Menos 1 raiz de 3. Aqui estaria o, mais ou menos o 2, né? Aqui estaria o 2,8. Então, aqui é a imagem deles, né? Menos 2,8, né? Certo? Então, eles são o quê, ó? Escreve fraquinho na propaganda. Ponto de flexão. Com cavidade, vai mudar neles ainda. Agora o desenho. Escolhe um lado primeiro. Aqui eu não estou à direita do 2, ó. Então, por exemplo, aqui estaria o 2, sei lá. Aí depois estaria o 10, 1 milhão, 2 bilhões. Eu estou crescendo positivamente. Então, eu estou indo para mais infinito, né? Então, eu vou olhar o limite quando vai para mais infinito. Ó. Vou lá na síntese. Quando vai para mais infinito, a função tende a ser 1. E ela vai ser o quê, ó? Obviamente, é côncava para baixo, né? Ó, côncava para baixo. A partir do 1 raiz de 3, ó. Então, quando ela vai para o infinito, ela vai côncava para baixo, né? Vai tender a síntese aqui, ó. Eu não sei que a função tem que vir aqui, ó. Então, eu ligo o ponto, ó. Não é um ponto de flexão, ó. Se ela é côncava para baixo, ela tem que passar aqui no mínimo, não tem? Ela vai mandar concavidade, ó. Vem côncava para cima. Aqui não é um ponto de flexão. Eu ligo aqui, côncava para baixo. Aqui agora, ó,
ela está indo para o menos infinito, né? Então agora eu preciso olhar o limite. Ó. Agora eu olho o limite, né? Uma da função tende ao menos infinito, ela tende a ir para 1. Ela não toca a seta horizontal, certo? É um gráfico espelhado, né? Aqui é um pouco difícil de desenhar, mas creio que deve para dar uma noção básica. Aí. X ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 1. Pronto, isso aí é um esboço do gráfico, correto? Bem tranquilo. O que eu faço aqui agora? Apaga, certo? Resolver o restante da prova aqui. Agora tem umas questõezinhas de derivada aqui. Fazer um pouco mais rápido, porque como é um vídeo, dá para voltar, né? Então, na letra A, valendo 10 pontos, né? X ao cubo vezes o cosseno de x. Derivada, tem que se perguntar o que está acontecendo, né? Faz com calma, né? Tem gente que gosta de fazer mais direto, e eu prefiro fazer mais direto, mas faz com calma, que não é bom errar essas questões na prova, não, que não são questões difíceis, né? Tem que saber só as regrinhas, a tabuada. Então, aqui a primeira coisa, ó, eu tenho um produto, ó. Vou usar a regra do produto, ó. Fazer isso com mais calma. Deriva a primeira, lembrando a regra do produto, né? Ó, deriva a primeira, vezes a segunda, sem derivar, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, né? Bem tranquilo. Então, derivei a primeira, vezes o cosseno sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada do cosseno, certo? Agora, estou aqui, ó. O que acontece? O 3 está multiplicando a função. Então, ele pode sair da derivada. Então, mais 3 que multiplica a derivada do seno de 5x. Ó. Só que, entre aspas, né? Entre aspas, a gente pode conhecer seno de x, né? Então, seno de 5x, ó, é a função composta, né? Então, ó, coloca aqui, ó, derivada do seno de 5x, né? Então, vem cá, ó, vamos ter que usar a regra da cadeia aqui, ó, vem no rascunho, ó. Chama de g aqui, ó, seno de 5x, ó. Chama de u de dentro, quem gosta de fazer assim, né? Então, u é 5x. Então, quem que é o linha? 5, ó. Então, quem que vai ser g'? Então, esse aqui é de dentro, né? Quem que é de fora? É o seno de x, né? Deriva de fora, então deriva o seno aplicado na de dentro, vezes a derivada de dentro, né? Derivada do seno, cosseno de u, vezes o linha, que está no rascunho. O professor deu x ou u? Deu x, né? Então dá cosseno de 5x, né? Vezes 5. Aí tem diversas notações de derivada, né? Tem essa aqui, ó. Tem f' de g, vezes g'. Tem essa aqui, né? dy, du, du dx. Tem f' de u vezes o linha. Aí vai usar, que é o que ele convém na prova. Né? Todas são boas, né? Então, voltando aqui, ó, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Não tem nada para fazer no cosseno, repete x ao cubo, derivada do cosseno, menos seno, né? Então, posso colocar o seno aqui, ó, e o menos para frente. Mais 3 vezes a derivada do seno de 5x, ó, que eu fiz no rascunho, né? Então, coloco 5 para frente aqui se eu quiser. Cosseno de 5x, ó. Essa aí é a primeira, correto? Bem simplesinha. Na letra B, ó. Valendo 10 pontos também, ó. Se eu pensar aqui, ó, é uma função exponencial, certo? Composta. Duas funções somando. Então, quem é que vai ser g' de x? Ó? Vai ser a derivada de 3 elevado a 4x mais a derivada de 1, certo? A derivada de 1 é zero. Então, eu não tenho que usar a regra da cadeia aqui, ó. Eu venho no rascunho. Fazendo rascunho, certo? Falar que f de x é 3 elevado a 4x. Usar outra notação agora. Chamar de h, certo? O nome não importa. H de x. Então, eu chamo de f a de fora, que é 3 elevado a x, e de g a de dentro, que é 4x, certo? Então, esse aqui é de fora,
de dentro, certo? Então, quem que é F'? A derivada de A elevado a x, ó. A derivada de A elevado a x é quem, ó? A elevado a x, o logaritmo natural de A, né? Então, qual que é a derivada de 3 elevado a x? 3 elevado a x, logaritmo natural de A. Qual que é a derivada de G? 4. Então, o que vai ser G'? Ó? A derivada da de fora, que seria 3 elevado a x, ln de A, certo? Só que aplicado na de dentro. Então, eu jogo a de dentro aqui, ó. Então, fica 3 elevado a 4x, vezes o logaritmo natural de... aqui é 3, né? Logaritmo natural de 3. Então, derivei a de fora, aplicado na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, 4. Morreu a questão, né? Aí tem a outra, letra C, valendo 10 pontos também, que é h de x, igual a ln de 2x à quinta, menos 9x, correto? Novamente, uma regra da cadeia, né? Por conta de quê? É uma função composta, né? Então, quem que é de dentro? Chamar de u é de dentro, né? 2x à quinta menos 9x. Deriva u no rascunho. É um polinômio, né? Tomba. 5 vezes 2, 10. Tira 1 do expoente. Menos 9x, a derivada de 9x, 9. Então, quem que vai ser a galinha de x, né? Eu derivo a de fora, que é o ln, aplicado na de dentro, vezes a derivada de dentro. Qual que é a derivada ln? 1 sobre o argumento, né? 1 sobre u. Vezes o linha, parênteses, que eu fiz no rascunho. O professor deu u ou x? Deu x, né? Agora eu volto para x, ó. Quem que é u? U é 2x à quinta menos 9x. E aqui eu repito aquele elemento ali, né? Menos 9. 10 pontos, bem tranquila. A letra D, valendo 10 pontos também, ó, é f de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 1, né? É um quociente, vou ter que usar a regra do quociente, né? A regra do quociente, ó, deriva a primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Então, o que vai ser f' de x? Derivada da primeira, derivada de x ao quadrado menos 4, 2x. Na verdade, isso aqui agora que eu percebi, né? É a questão da prova, né? Do gráfico, né? Vezes a segunda sem derivar, que é x ao quadrado mais 1, menos a primeira sem derivar, vezes a derivada de baixo, que é 2x, ó. Sobre a de baixo ao quadrado. É a questão do gráfico. Na questão de número 2, é uma derivada implícita, né? Questão bem tranquila também, de derivada implícita. Ele pede f' de x ou dy de x, né? Bom, então vamos derivar implicitamente aqui. A gente supõe que y é uma função de x, né? Então vai ter que usar a cadeia, a regra da cadeia, né? Então eu derivo todos os elementos, ó. Qual que é a derivada de 4x ao quadrado? 8x. Mais, aqui, ó, é um produto, né? O 3 também não está multiplicando? Eu tiro ele da derivada, ó. Abro parênteses, vou derivar esse elemento aqui agora, ó, usando a regra do produto. Derivada da primeira, 1, vezes a segunda sem derivar, que é a derivada de y, mais a primeira, que é x, vezes a derivada de y, né? Que é 1. Mas eu derivei y, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? Ou dy dx, y', qualquer notação, certo? Vou usar dy dx. Fecho parênteses, ó. Agora eu estou nessa aqui, ó. Derivada de y ao cubo seria 3y ao quadrado. Como eu derivei y, regra da cadeia. dy dx. Mais a derivada de 8, que é 0, é igual a 0. Agora eu quero a derivada, não quero? Só que tem a derivada aqui e aqui, ó. Vou ter que fazer a distributiva com esse 3, né? O que eu fiz aqui, ó? Aqui eu usei a regra do produto, certo? Só fazer com calma aí. Então fica 8x mais 3xy. Chuveirei aqui, né? O 3, perdão, 3y. Né?
3y mais 3x dy dx. Deixa eu ver aqui agora esses elementos aqui, né? Mais 3y ao quadrado dy dx é igual a zero. Eu não quero a derivada? Coloco a derivada em evidência, né? Derivada em evidência. Então aqui, ó, vai restar 3x, né? Mais 3y ao quadrado. O restante eu jogo para o lado direito com o sinal trocado, né? Menos 8x, menos 3y. Eu não quero dy dx. Então, repito ali, né? Menos 8x. Esse elemento que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, isso é uma questão de derivada implícita, bem tranquila. Valia 15 pontos. Na letra B, ó, ele pede a derivada quando x vale zero, né? Só que se a gente olhar a derivada aqui, ó, a derivada depende de x e de y, né? Então, eu preciso saber quem que é o par ordenado quando x é igual a zero, né? Então, eu vou cá na minha função, né? Ó, vou vir cá na minha função. Eu preciso saber qual o valor de y quando x é zero, né? Então, eu vou tornar x zero aqui, ó. Então, fica 4 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0 vezes y, mais y ao cubo, mais 8 igual a zero, né? Então, vai zerar. Esse aqui dá zero, esse dá zero. Então, fica y ao cubo igual a 8, né? Perdão. Y ao cubo mais 8 igual a zero. Então, y ao cubo é igual a menos 8. Então, eu quero y, não quero? Então, eu passo a raiz cúbica dos dois lados. Ó. Então, y é igual a raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 existe? Existe, menos 2. Não existe no cálculo 1 raiz com índice par de número negativo, né? Mas raiz com índice ímpar existe. Ah, qual que é a raiz cúbica de menos 8? Pode fazer assim também, né? Ó. Fatora lá, negócio no ensino médio, dá por 2, fica 4, dá por 2, dá 2, dá 2, certo? Aqui, a raiz cúbica de 8 seria 2. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, certo? Por conta de quê, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, esse vezes esse dá 4. 4 vezes menos 2 é menos 8. Mas isso é matemática básica. Então, ó, agora eu consigo a derivada em x igual a zero, né? Então, dy dx, quando x é igual a zero e y é igual a menos 2. Ó. Só substituir agora. Ó. Menos 8 vezes 0. Aonde tem x eu coloco 0. E aonde tem y, menos 2. Né? Então vai dar o quê? Ó? Esse dá 0, né? Então fica menos 3 vezes menos 2. Mais 6. Esse aqui dá 0. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então dá meio, né? O que o departamento de matemática pode pedir na prova? A equação da reta tangente, né? Poderia ser assim na prova. Determine a equação da reta tangente no ponto 0, menos 2. A equação da reta tangente é essa aqui, né? Que a gente vê na P1, né? X é fixo, Y é fixo, certo? M é a derivada, né? Inclinação da reta, né? Então, eu tenho X? Tenho. Perdão, tem X0? Tenho. Vale 0. Tem Y0? Vale menos 2. Eu tenho a derivada? Vale meio. Tem tudo. Então, fica Y menos Y0, que vale menos 2. Menos 2 com esse menos da forma, mais 2. É igual a derivada, que é meio, que multiplica X menos X0, que é 0. Não precisa nem colocar, né? Só coloca X aqui. Aí virou uma equação reduzida da reta, né? Passa o 2 para cá, vem negativo. Bem tranquilo. Para finalizar, não vai cair, mas vamos resolver aqui a de taxas, né? Para o próximo período, caso alguém precise. Vou resolver na prova, que aí é mais fácil. Tá aí a de taxas, né? Um incêndio em um campo aberto se alastra em formato de círculo. Então, a primeira coisa é desenhar um círculo. Desenha um círculo, certo?
o círculo tem um raio, certo? Ele fala, ó, o raio está aumentando a razão de 2 metros por minuto, certo? Então, ó, a derivada do raio, em função do tempo, é 2 metros, certo? Por minuto. Então, essa é a derivada, né? A taxa de variação. Determine a taxa a qual a área incendiada está aumentando quando o raio é de 60 metros. Então, aqui é a variação da área, né? Nós sabemos que a área do círculo é πr ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, o raio, ele depende do tempo, né? Então, vou ter que usar a regra da cadeia, ó. Vou derivar dos dois lados, ó. Derivada da área também depende do tempo, né? Derivada de A seria 1, né? Mas tem que ter um dA dt, né? Π é uma constante, sai da derivada. Derivada de r ao quadrado, 2r. Mas o raio não depende do t. Então, dr do tempo, dt, ó. Ele quer a taxa a qual a área está aumentando quando o raio é de 60 metros. Essa questão que era para não zerar a prova, né? Até bem fácil. Então, é só substituir agora. Ele quer a taxa de variação da área quando o raio é de 60 metros. Ó. Então, fica π, que multiplica 2 vezes o raio, que vale 60, vezes dr dt, né? Que é 2, ó. Então, vai ser igual aqui, ó. 60 vezes 2, 120. Vezes 2, 240. Vezes π, 240 π, ok. Não é a área? É metros ao quadrado por minutos, né? Por conta de quê? Isso aqui é metro, então a área vai estar em metro ao quadrado, né? Isso é a resolução da prova. Né? Espero ter ajudado de alguma forma aí. Falei um pouco mais rápido aqui, por conta de que é um vídeo, dá para retornar. Desejo uma ótima prova a todos e bons estudos.